muito bem-vindos aqui a mais uma partilha no canal. Eu sou Isabel Matos, onde acompanhamentos e programas individuais são a minha base, mentorias também de grupo, formações e cursos, agora em parceria com o Humanizar e Cuidar em retiros e imersões, um a acontecer já no dia 8, 9 e 10 de julho em Cabeceira de Bastos, Braga, lá para cima. Eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo também a landing page onde vocês se podem inscrever e também a página no meu site dos programas individuais. São 3, base, essencial e pontual, cada um deles tem um foco específico, sendo todos eles transversais ao teu melhor conhecimento e à tua melhor performance na tua vida, em qualquer área com as quais interajas, com as pessoas que nelas lá existem e coexistem contigo. Portanto, sem desculpas, clica num destes links e faz a tua vida acontecer. Hoje, o que é que eu te trago aqui hoje enquanto partilha de comunicação interna, que é aqui a grande premissa para já deste canal YouTube, que é como melhor nos conhecermos através da comunicação interna. Se estás aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo, e num resumo muito resumido sobre comunicação interna, o que é isto? Comunicação interna é o teu diálogo de ti para contigo, aquilo que eu costumo chamar de dianólogo, porque é uma conversa em monólogo, em que tu és o interlocutor e o conversador, és o receptor e o emissor. Portanto, ok, é um dianólogo. Comunicação interna é tudo aquilo que conversas contigo, da forma como conversas contigo, que falas contigo, que dizes-te. E é aqui que eu partilho como é que a comunicação interna desde muito cedo me pertence, me assiste enquanto característica de quem eu sou, e depois de uma forma consciente começou a não só ser uma característica minha, não só pertencer-me de forma essencial, essência, mas também a ajudar-me a posicionar-me melhor na minha vida, para com as pessoas, em todos os meus relacionamentos. Então por aqui, faz um scroll aqui nos meus vídeos, por aqui eu vou-te dando algumas dicas, algumas reflexões, desafiando com alguns exercícios, apenas e só partilhando experiências minhas, mas sempre com esta base da comunicação interna ser a premissa. Então hoje o que é que eu te venho aqui partilhar, porque nestes últimos dias, nos acompanhamentos que eu tenho feito, isto tem sido muito transversal ao longo das diferentes pessoas que nem se conhecem, que é um bocadinho as prioridades das vidas, das suas vidas. Algures, se eu encontrar, eu prometo que ponho aqui o cartãozinho, estes meus cartões e eu, whatever, mas se eu encontrar eu ponho, que eu sinto que já falei por aqui, e se a memória não me engana, já foi no início de 21, sobre prioridades, urgências e importâncias, a forma como eu comecei a agilizar isto, exatamente pela minha natural desorganização organizada, não só mental, mas depois em termos de ação, ou seja, eu rapidamente ajo eu não ajo, agora já ajo, por isso mas eu rapidamente reagia àquilo que me aparecia. Portanto, eu sendo e assumo e de braços abertos e integro, porque é isto que me dá a coragem e a força para alavancar, para ir. Eu sempre fui muito impulsiva, é uma característica também minha, só que estava era completamente desequilibrada, certo? As emoções são a minha expertise, são aquilo que eu entrego para esse lado das diferentes frentes, ok? Mas também sempre aqui as emoções. Portanto, eu sempre fui... Eu não gosto muito destas afirmações, mas eu sempre fui muito polo extremo, nunca o equilíbrio. Engraçado, eu aqui quando falo comigo, de mim, assim é que é, utilizo muito o sempre e o nunca, que é algo que eu de todo aconselho, nem sugiro, mas de facto eu era o sempre ou era o nunca, raramente era o equilíbrio. E esta impulsividade que me assiste foi ela também sempre que me ajudou a ir, só que de uma forma desequilibrada. Porquê? Porque não havia plano, não havia estratégia, não é que tenha de haver, até porque eu sou um bocadinho aversa a essas situações, mas tem que haver um caminho, tem que haver um objetivo, uma meta. Da forma como lá chegas, N.
Mas realmente, se não estás a passar pela vida, não é? Estás a caminhar sem observar os jardins, sem observar o exterior, sem observar o céu, sem observar nada, estás simplesmente a caminhar. E era o que me acontecia. Era impulsividade pura, dura e crua, sem qualquer tipo de estratégia. Era reação. Pronto. Quando eu realmente começo a perceber que não, a Isabel não é só assim, a Isabel não é só isto que dizem ser, a Isabel é mais qualquer coisa, e começa a mergulhar em mim, começa a querer saber quem é a Isabel, quem é esta mulher horrorosa, quem é. Estes três que eu descobri num fulano brasileiro, e perdoem-me, não me lembro do nome, e foi casual, eu não andei à procura de nada, estava apenas a fazer a minha pesquisa no YouTube para uma situação que eu tinha de estudar em termos de educadora de infância. Estudar no sentido de querer entregar às minhas crianças. E para quem não sabe, eu sou educadora de infância de formação e exerci durante 25 anos, aliás, também grande responsável pela minha curiosidade mais profunda das emoções. E estava nesta minha pesquisa para trazer trabalhos para o meu grupo e apareceu-me este senhor que eu não me lembro do nome e que me falou disto, estava a falar para mim, disto, das prioridades, das urgências e das importâncias, da forma como isto realmente nos aliviava em termos de visualização das nossas tarefas, atividades e, efetivamente, da forma como nós tínhamos que agir perante cada uma. Qual seria a primeira, a segunda, a terceira e por aí fora, e o porquê, e para quê, etc. E aquilo fez muito sentido e eu trouxe para mim. Pronto. E quando trouxe para mim, aquilo realmente resultou em pleno. Não só e essencialmente pela visualização, mas acima de tudo foi aquilo que mais me ajudou, foi pelo timing, ou seja, porque eu na prioridade tinha um timing, e ainda tenho, que são 24 horas, máximo dos máximos 48 horas, aquilo tem que estar resolvido, e os 48 horas depende também, e é aqui que eu quero entrar, desta prioridade. Depois as urgências têm o espaço de uma semana a 10 dias, mais uma vez, estes 10 dias, como as 48 horas, são os elásticos de acordo também com as urgências desta coluna, e depois as importâncias ou as situações importantes podem, no meu caso específico, ir até um mês, mês e meio, ok? E isto deu-me um alívio, uma leveza de percepção de como eu tinha tempo para fazer tudo, desde que tivesse exatamente este objetivo e esta meta para cada situação. Então, o que eu hoje vos trago aqui sobre como a comunicação interna nos pode ajudar é para as prioridades, porque é isto que eu fui sentindo ao longo destes últimos dias com pelo menos 4 pessoas que eu acompanho que me trouxeram isto de eu tenho tanta coisa para fazer, tenho isto e todas são importantes, eu não consigo dizer qual é que é mais importante, o que é para fazer primeiro, eu não consigo. E depois eu pedi transversalmente a estas 4 pessoas, porque sim, sincronicidade, foram todas na mesma quinzena, vá uma um bocadinho, 3 semanas, mas foi tudo muito direto. E efetivamente o que elas tinham para fazer, o que estas pessoas tinham para fazer, era dentro de um prazo de 5 dias, vá à média, 4, mas 5, 6 dias, realmente muitas coisas. Ou seja, de repente aquilo não era importante nem era urgente, era mesmo prioritário. Ainda assim, atenção, podem fazer para vós o que quiserem. Se a urgência para vós for algo ainda mais acima do prioritário, ponham urgência, prioritário e importância. Ou então, se o importante for mesmo o primeiro, ponham importante, urgência, prioritário. Importante, prioritário, urgência. Aquilo que vos fizer sentido, está bem? Para mim, esta escadinha deste senhor maravilhoso fez-me todo sentido. Prioritário é mesmo... Okay? 24 horas, a urgência é mesmo uma semana e o importante um mês, ok? Para mim fez-me sentido. E então, voltando, quando eu percebo que, portanto, há um timing muito apertado, eu entendi que não era propriamente o que é mais importante ou menos importante, porque aquilo é tudo importante, e neste caso, na minha linguagem que eu vos estou a passar, é tudo prioritário. O que ali estava, sim, era a ausência de gestão de tempo. Porque aquilo estava tudo balizado num curto espaço de tempo, ok? Vamos supor agora, não interessa nada, mas vamos supor, na quarta-feira tinham 3 coisas para fazer, na quinta 2, na sexta mais 4, no sábado tinham não sei o quê, portanto estavam ali tudo. Como é que eu vou fazer isto? E tudo isto é prioritário, então como é que a comunicação interna entra aqui para te ajudar? Quando tu estás num bloco só de prioridades, em que tu necessariamente sentes que nenhuma é inadiável, ou pelo menos tu não te sentes capaz de adiar nenhuma ou flexibilizar alguma,
A prioridade aqui, ou seja, o bloco da prioridade, vai-te pedir uma conversa. E esta conversa é: qual é que é mesmo a que eu tenho de entregar ontem? E é, em primeiro lugar. Pronto. Este ontem, que é em primeiro lugar, tu tornas a perguntar, ok, se este eu tinha de entregar ontem e ainda não está entregue, é porque eu tenho um deadline ainda para cumprir, ou seja, ainda tenho este espaço de tempo. Ok, então este espaço de tempo vai até quando? Vamos partir, para que eu me possa fazer entender melhor, que estamos a falar de uma quarta a um domingo, ok? Então esta, que veio cá para cima logo, tinha de ser entregue ontem. Mas como não foi entregue, pressupõe-se que ou houve um adiamento da data ou o teu stress é tão grande que já querias ter entregue para despachar, mas efetivamente ainda há uma data. E vamos supor que estás na quarta e que esta data é sexta, ok? Então, a seguir a isto, e é aqui que a tua comunicação interna é muito importante, porque é onde ela rapidamente te começa a pôr ratoeiras, sabes? Trapaças. Porquê? Porque se todos os outros são prioritários também, obviamente que quando tu ali tens até sexta-feira e tu vais ter que pôr um deadline porque estás na quarta, tu começas a falar contigo, pois e este? Onde é que eu ponho este? E este? E este? E este? E este? Então é aqui que é muito importante a tua comunicação interna. Respiras fundo, porque tens que entregar até sexta. Então respiras fundo e dizes, até quinta à noite isto tem que estar pronto. Porque eu sexta não quero pensar mais nisto e inclusive já quero entregar de manhã. Portanto, se até quinta à noite isto tem que estar pronto, as outras vão ter que ser mexidas. Estás a afirmar-te. Não estás a questionar, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer com esta e esta? Ai meu Deus, esta também era para quinta. As outras vão ter que ser mexidas. Ponto. Isto no início parece muito duro, muito cruel. No início para mim foi. Mas acreditem mesmo, é super eficaz e depois tu começas a entender que, efetivamente, tu controlas a mente. Não é a mente que te controla, ok? Nós deixamos-nos, e eu ainda estou nesse grupo, obviamente, em muitas situações, deixamos-nos controlar pela mente. Porquê? Porque são experiências que já vivemos e como os vivemos, tivemos o feedback positivo ou menos positivo, então de repente sabemos que é assim que vai acontecer. Mentira, não é nada assim, não é nada assim, não é nada assim, está bem? A vida é sempre mutável, tu és mutável, portanto não é nada assim. Então, se aquela situação tem que ser entregue até quinta à noite, que foi o teu deadline, acabou, as outras vão ter que ser mexidas. E isto é uma afirmação. Então eu vou ter que mexer as outras. E para as outras mexerem, eu também vou ter de ontem, portanto, se cada uma delas já tinha que ser feita ontem, eu vou ter que dar deadlines novos. Metas novas, prazos novos, ok? E então vais pondo de prioridade em prioridade, vais refazer essa lista. Portanto, aquela que é mesmo prioritário, vai até quinta à noite. Mas esta também é quinta à noite. Certo, mas esta são mais prioritárias que esta? Não. Então está certo. Aquilo fica ali em cima, esta, vem para baixo. Ok, e desta, qual é que é mesmo prioritária logo a seguir àquela? É esta, ok. Mas não estamos a falar de dias, não estamos a pôr quarta tem que fazer isto, quinta... Não. Estamos a pôr uma lista. 100 dias. Porquê? Quando tu colocas dias numa situação em que já está em SOS, que não é o suposto, portanto, quando eu te dou... Ajudem-me o exemplo de prioridade, urgência e importância. Estamos a falar de um plano com tranquilidade, ok? De um plano de mês a mês, fazemos esse planeamento, tudo certo, numa agenda, ou se não é assim nada transcendente, é só para termos uma visão, ok? Eu estou aqui a partilhar-vos uma questão de SOS, certo? Então, não há dias, porque os dias vão trazer-nos algum stress, vão-nos trazer ansiedade, porque se nós estamos na quarta e isto tudo tem que ser feito até domingo, ora, se tu vais colocar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que sim, é o ideal, mas se estás num SOS, obviamente que ficas soldado, não consegues perceber, não consegues agilizar. Então, os dias desaparecem e fica só uma única lista, ok? A única que tem dia ou prazo, se quiseres, é a primeira das primeiras, porque é a tua prioridade máxima. As outras deixam de ter dias e deadlines, passam a ter, sim, prazos de ordem. E tu comunicas isto, ok, isto é o que eu tenho de fazer até domingo. Não interessa como nem quando, para já. Porquê? Porque eu primeiro vou terminar isto. Quando tu terminares aquilo na quinta-feira à noite, o teu alívio vai ser tão grande que de quinta, neste caso, se não der tempo para mais nada, de sexta a domingo, tu vais conseguir fazer aquilo.
Tenho a certeza absoluta, vais conseguir fazer aquilo. Agora imagina que no meio daquilo há situações que não dependem de ti, e vou-te já dar 2 exemplos, que dependem de terceiros e que também está ali colocado. Por exemplo, uma consulta médica, por exemplo, não é? Aí não podes mexer, porque está marcado e pronto, coincidiu ali. Por exemplo, um aniversário, uma festa de aniversário familiar. Não aquelas que tu podes dizer, não me dá jeito, eu chego mais tarde. Essas podes agilizar. Ou não vais, assumes que não vais, porque aquilo é mesmo prioritário para ti, ou vais mais tarde, porque aquilo é mesmo prioritário para ti. Ok? Pronto. Mas uma festa familiar que realmente é inadiável, um casamento que é inadiável, pronto, faz parte de ti. Situações que dependem de terceiros e que coincidiram naquela semana, isso também de alguma forma é agilizado. Porquê? Porque se tu tens esta grande prioridade para fazer até quinta-feira à noite e alguma destas situações, exemplos que eu te dei, é entre quarta e quinta-feira, nesse momento tu vais interromper. E quando interrompes, tu estás a ter consciência que interrompes não por ausência de tua responsabilidade ou por situação de escolha menos bem feita, ok? Que não é, de todo. Isso já foi antes, quando chegaste agora aqui a esta quarta-feira e percebeste que, oh meu Deus, tenho tudo atrasado. Portanto, este tipo de responsabilidade e de escolha menos bem orientada já foi feita lá atrás, não é agora. Portanto, tu vais interromper e vais. E está tudo ok. E aquela quinta passa para sexta de manhã, whatever. Assim, de repente, pode parecer tudo, Isabel, isso é tudo muito bonito, mas depois na prática, exato. Por isso é que eu estou sempre a dizer, treino, 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 prática, prática, prática. Quanto mais vocês se falarem da forma correta, com as questões acertadas, com as palavras mais assertivas, a vossa mente, o dito mindset, começa a readaptar-se, porque nós temos esta elasticidade, nós temos esta neuroplasticidade cerebral, ok? Nós temos isso. Nós deixamos de praticar e de treinar, porque nos acomodamos àquilo que vivemos, experienciamos e trazemos como sempre verdade. É verdade hoje, amanhã, daqui a 10 anos, é sempre verdade. E então não arriscamos, não ousamos, não saímos da dita zona confortável, que no meu entendimento é sempre super, mega, hiper desconfortável, porque estagna-te, não te deixa crescer. Então ficas naquela zona porque ali conheces. E pronto, e então de repente, oh meu Deus, eu deixei isto tudo e agora é quarta-feira, eu tenho que fazer... Ok, porque estiveste na tua zona de conforto, não arriscaste a sair dali. E a comunicação interna traz-te isso de comunicaste, dialogaste com esta percepção de, ao invés de não consigo, oh meu Deus, reverteres para, ok, estou no caos, dentro do caos agora eu tenho que me organizar. E dentro da organização eu tenho que entender prioridades dentro das prioridades. Portanto, se dentro do caos tenho este espaço e tudo isto é prioritário, então necessariamente eu vou ter mesmo que escolher o máximo das minhas prioridades. É isto. Este eu vou ter um deadline, este eu vou ter um prazo fixo, visível, quinta-feira à noite. Os outros eu vou tirar dias, vou tirar horas, mas vou colocar por prioridade de execução pós este. Isto, reparem, eu estou a falar para vós, mas é assim que eu falo para mim. Portanto, de uma forma afirmativa e decidida, determinada, assertiva, sabem? É assim que tem que ser. E quando eu me sento, quando são situações de me sentar, ou quando eu vou para fazer, as coisas fluem. Fluem mesmo, agem. É quase como se elas tivessem movimento próprio. Porquê? Porque eu aliviei-me de uma carga, eu aligeirei uma carga que efetivamente, não deixando de ser pesada, porque existe aqui prazos, mas deixou de ter o peso que eu lhe dei. Deixou de ter aquela situação de, oh meu Deus, e passa a ter apenas e só o que cada uma pesa por si e per si. Ok? Eu espero que isto faça sentido. E a comunicação interna é algo que nós temos e devemos trabalhar diariamente em nós. É muito importante a forma como nos falamos, é muito importante a forma como nos vemos, é muito importante a forma como nos sentimos connosco, para connosco. E é através desta forma, deste sentir interno, que nós somos mais e melhores para o mundo, para a nossa vida e para os outros. E isto não é filosofia barata, tá bem? Isto é realmente uma verdade muito pura, uma verdade muito crua, que de tão simples que é, por vezes temos algum receio de estarmos a fazer algo menos bem.
porque realmente é simples, a vida é simples, ok? Não deixa ter os seus desafios, não deixa ter as suas dores, as suas injustiças, mas faz parte da vida. Isto faz parte da vida, ok? A perda faz parte da vida, a morte faz parte da vida. A nossa aceitação de todas estas circunstâncias de vida é que faz a diferença de como nós estamos na nossa vida. E esta aceitação passa muito por te aceitares, por te sentires, por te ouvires, escutares, por te observares, por saber quem és tu na tua própria vida. Isto, sem dúvida, é um trabalho diário e sem fim mesmo. A partir do momento que tu escolhas ser quem tu és, é um trabalho sem fim. Agora, se tu escolheres continuar a ser como foste, está tudo certo. O trabalho é menor, vais ter sempre trabalho, vais ter escolhas para fazer, vais ter desafios para enfrentar, ok? Mas em termos de viveres quem tu és, acaba por ser bastante aligerado, porque tu estás a viver de acordo com o que o outro quer, com o que o outro pensa, com o que o outro especula, com o que o outro sempre disse que tu eras. Portanto, acaba por ser mais fácil, seja lá o que isso for, porque não tens vida, portanto estás a viver a vida do outro e está tudo certo. Está tudo certo. Portanto, seja de uma forma ou como outra, está tudo certo. Agora, deste lado, eu deixo-te sempre esta reflexão e esta consciência, está bem? Nós podemos, devemos e necessitamos de interagir uns com os outros, mas de todo é sinónimo de abdicares da tua vida, de quem tu és, para poderes ser encaixado no mundo que nos rodeia, ok? Há protocolos de relações humanitárias, há protocolos de relações humanas, há protocolos de relações pessoais e individuais, sim, porque todos nós vivemos uma vida única, a minha, a tua, etc, etc, mas temos que interagir uns com os outros. Portanto, estes protocolos ajudam-nos nestas inter-relações, ok? Mas de todo são sinónimo de deixares de ser quem és e de viveres a tua vida de acordo com aquilo que acreditas que é a tua verdade, os teus valores, os teus princípios. E existe sim, é um respeito protocolar para que possamos todos viver em sociedade. Portanto, mais uma vez, eu deixei no início a frase para porem os headphones, para ouvirem um bocadinho como o PodTube, como isto foi aqui há umas semanas largas, designado e muito bem designado por uma pessoa que eu acompanho e adorei, PodTube, portanto é um podcast no YouTube, e eu assim faço 2 em 1, em vez de estar a gravar um podcast e um YouTube, ou de gravar isto e colocar em podcast em áudio, é fácil, vens aqui, metes uns headphones e ouves isto da forma que tu quiseres, ou vês e ouves e está tudo ok. Portanto, mais uma vez, muito obrigada por estares por aqui, muito obrigada por subscreveres o canal. Se não estás subscrito, subscreve. Vamos fazer chegar isto mais longe, está bem? Vamos fazer aqui conversas, dianólogos, vamos promover mesmo dianólogos e vamos sentir que a melhor forma de estarmos e sermos na nossa vida é sermos verdadeiras connosco, está bem? Com os nossos valores, com os nossos princípios e de todo, mais uma vez, salvaguardo, nada tem a ver com imposição sobre quem és tu em relação ao outro. Tem a ver, sim, apenas e só com a validação de quem és tu, de quem é o outro e como é que juntos podem conviver e interagir, ok? Só não desistas de ti, isso tudo é opção. Deste lado, no que te fizer mais sentido, estou cá para ti, vou-te deixar todos os links pertinentes aqui na descrição do vídeo e é só clicares, fazer chegar o que mais te interessa e mais te alinha e mais te identifica e juntos vamos fazer caminho, tá bom? Um grande beijinho, vemo-nos, já sabes, 15 dias, 3 semanas, se calhar um bocadinho mais cedo, não sei, e sempre de como a comunicação interna te pode ser de mais-valia na tua vida, te pode ajudar, qual a melhor forma de agires e seres na tua vida pessoal, de sucesso, do teu sucesso, sempre em equilíbrio e no teu melhor, pelo menos, equilíbrio emocional. Um grande beijinho e até já!